Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Entelco Telecom. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico, mas muitas pessoas têm procurado a gente para perguntar justamente isso. Qual é o melhor equipamento a se utilizar? MikroTik ou UbiKit? UbiKit ou MikroTik? Então fica aí uma grande pergunta, uma grande incógnita, né? Para isso, a gente vai falar um pouquinho, abordando sobre alguns assuntos que são relacionados aos dois fabricantes. Com relação a características, o maior peso, as características mais importantes e relevantes, para sim, no final da avaliação, a gente poder tomar a decisão de qual é o melhor fabricante entre os dois, né? Então vamos fazer uma análise aqui inicialmente. Ok, primeiramente a gente precisa entender o ponto de vista do projeto. Quando eu falo de projeto, significa eu preciso fazer um projeto e não sei qual equipamento utilizar, não sei qual fabricante utilizar. E dentro dos dois fabricantes que eu citei, a gente pode colocar essa pauta. Aí eu pergunto, qual é o melhor fabricante? Então, antes da gente perguntar qual é o melhor fabricante, a gente precisa avaliar questões técnicas de um projeto. Então, o fabricante faz parte do projeto? Sim. A tomada de decisão de escolher um fabricante A, B ou C, ela é extremamente relevante, porque ela pode aumentar ou diminuir o grau de dificuldade do seu projeto. Depois a gente tem uma outra pergunta. Dentro de um modelo de equipamento, qual é a melhor opção que eu tenho para poder utilizar naquele fabricante? Então, o primeiro ponto é a gente definir um fabricante, o segundo ponto é definir qual é o melhor modelo do equipamento. Todas essas questões elas estão vinculadas, então para a gente entender um pouco melhor, a gente precisa também avançar com detalhes relevantes. E aí chegar até o ponto de qual é a melhor configuração. Tudo isso diz respeito ao mesmo equipamento, então se eu vou usar um fabricante ou outro, se eu vou usar um modelo ou outro dentro daquele fabricante escolhido, e qual é a melhor configuração para aquele modelo daquele fabricante. Então, tudo isso faz parte de um projeto. Então, como é que a gente define um projeto? Primeiro, a gente tem que criar o projeto, desenvolver, calcular, dimensionar, para aí sim a gente determinar qual é o melhor fabricante. Dentro dessa perspectiva, seguindo a própria sequência, entender o melhor modelo e entender qual é a configuração adequada para isso. Então, vamos seguindo. O próximo passo é saber qual é a sua necessidade, o que eu preciso no meu projeto, qual é a aplicação final, o que é que eu vou utilizar. Depois eu tenho um ponto relevante primeiro, do que eu preciso, eu vou transferir dados, que é o que todo mundo precisa, né? Eu tenho uma rede Wi-Fi, uma rede cabeada, uma rede de fibra ótica, e eu preciso transferir dados de um lado para outro da minha rede. Como é que eu faço isso e qual é a melhor opção para que isso faça com que eu tenha a melhor escolha? O primeiro passo seguinte, o próximo, né, é a qualidade. Então, a melhor qualidade que eu quero atingir para esse projeto, dentro da minha transferência de dados. Normalmente as pessoas falam em velocidade, e a velocidade é totalmente relevante para essa aplicação também. Então, numa sequência mais lógica eu preciso transportar dados de um lado para outro, eu preciso atingir a melhor qualidade e eu preciso atingir a maior velocidade. São pontos bem relevantes. Tudo isso faz com que você possa entender e tomar a decisão de qual é o melhor fabricante para você, qual é o melhor modelo de equipamento e qual é a configuração que você vai utilizar. Então a gente está indo em direção a um ponto muito específico, que vai depender de cada necessidade. Mas antes de mais nada, vamos entender só um pouquinho rapidamente sobre os conceitos, né? Quando a gente fala de um fabricante, o que um fabricante produz, o que um fabricante oferece. Então, para isso, a gente tem que entender primeiramente o que é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? O sistema operacional é uma conjunção de algoritmos, blá blá blá, e programas que administram recursos de rede, de um processo computacional, enfim. Um sistema operacional é aquela parte lógica que administra a função do hardware, física. Então, o sistema operacional, digamos que é o cérebro do negócio. Então, você precisa entender o que o sistema operacional faz dentro de um hardware. E assim a gente vai descobrindo mais recursos ou até mesmo características para poder tomar a decisão desse camarada. Então, o sistema operacional ele tem basicamente comandos, ele manda funções para o hardware executar. E é óbvio que somos nós que programamos esse sistema operacional.
e o hardware vai seguir a orientação do sistema operacional. Então é uma cadeia de atividades que a gente vai seguir. Depois a gente tem um outro ponto. Dentro dessa estrutura de hardware, a gente tem, depois do sistema operacional, o hardware, o roteador. O que é o roteador? Então, um roteador, efetivamente, ele é um elemento da nossa rede que faz com que a gente possa tratar informações, que a gente possa manipular as informações, determinando regras de onde o tráfego pode ir, por onde ele pode ir e o que ele pode fazer. Então, o roteador é um cara muito importante dentro da nossa rede. Então, ele também é um elemento que vai fazer parte. É óbvio que eu posso ter um sistema operacional dentro de um roteador. E o roteador, fazendo o papel de roteador, pode atingir alguns objetivos dentro da nossa rede. Basicamente, o que a gente tem aqui é uma forma de transmitir dados de um lado para o outro com topologias distintas, né? Usando o equipamento roteador para fazer isso. Eu posso também falar de um access point. Um roteador, ele faz uma tratativa em Layer 3. O roteador, ele é um cara responsável por encaminhar endereços IPs, por utilizar protocolos de rede. E aqui na camada 2, quem é relevante para nós? Se eu estou falando de uma rede Wi-Fi, um ponto de acesso. Se eu estou falando de uma rede Ethernet, um switch. Então são elementos da rede que fazem a parte da camada 2, do Layer 2 da nossa estrutura de rede. Então, por exemplo, o Access Point, ele também transporta serviços, VLANs, ele transporta SSIDs distintos que estão separados por cadeia também em Layer 2, que podem trabalhar de diferentes VLANs com isolamento, aí tudo vai ser uma tratativa relacionada ao que você projetou na rede, em Layer 2 também. Bom, ok, então só diferenciando o roteador de um Access Point. O roteador trabalha em camada 3, o Access Point trabalha em camada 2. Então, é sempre aquele efeito, né? Quem transporta os dados estão sendo transportados pela parte física. Então, a parte física vem e transporta as minhas informações. O Layer 2, ele é responsável, no caso do Wi-Fi, pela parte física de radiofrequência. Ok. O Access Point também pode ter um sistema operacional. Então, nós temos aí elementos que são muito conjugados, né? Depois nós temos o seguinte, vamos distinguir agora a relação dos fabricantes para entender onde a gente aplica um ou onde a gente aplica outro. Primeiro, o que é MikroTik? MikroTik é um sistema operacional que transforma o seu hardware efetivo em quê? Em um roteador, que eu acabei de explicar, transforma em um switch, transforma também em um ponto de acesso, ou um access point, ou uma estação rádio base, enfim. Então, o sistema operacional pode fazer com que o hardware faça esses papéis dentro da nossa rede. Depois a gente tem o seguinte, o Ubiquiti. O que é o Ubiquiti? O Ubiquiti é um fabricante de equipamentos de rede e pode também, obviamente com o seu sistema operacional, transformar um hardware em um roteador. Pode transformar um hardware em um switch. Pode transformar um hardware em um ponto de acesso. E no caso da Ubiquiti, ela distingue esses pontos específicos, transformando um ponto de acesso, um AP, com um sistema operacional para AP, e transformando uma estação rádio base em uma estação rádio base, seja um distribuidor ou um receptor. Então, as aplicações já começam a ser esclarecidas aqui. Então, no caso do MikroTik, ele faz a mesma coisa, porém de uma maneira diferente. Qual é essa maneira? Ele faz lá a aplicação de ou um access point ou uma estação rádio base através do sistema operacional. A Ubiquiti já faz um pouquinho diferente. Ela cria um outro sistema operacional para quem é access point e tem um sistema operacional diferente para quem é um ponto de acesso Wi-Fi. Ou seja, são sistemas operacionais, mas com aplicações distintas. Então a gente já começa a entender um pouquinho desses caras, as diferenças, né? E aqui a gente tem os hardwares. Quais são os hardwares da MikroTik? Quais são os hardwares da Ubiquiti? Do lado esquerdo da sua tela, nós temos aí diversos modelos de equipamentos MikroTik, onde cada um deles representa um com função de roteador, outro com função de switch, outro com função de um router mais potente, outro com uma função de um access point, um equipamento que pode trabalhar em 5G, LTE. Então, são equipamentos distintos com o mesmo sistema operacional. À direita, nós temos o quê? Nós temos a Ubiquiti, os equipamentos da Ubiquiti, que são também com aplicações similares, são equipamentos de rede. Porém, quando eu utilizo um access point, eu tenho uma
aplicação de um sistema operacional baseado em Wi-Fi, em dispositivos móveis que vão poder trabalhar com mobilidade. E mobilidade, pessoal, significa que você tem dispositivos móveis como celular, como tablet, como notebook, diferente de um radioenlace, que eu tenho lá um ponto a ponto ou um ponto multiponto com equipamentos que são específicos para aquela aplicação. Como, por exemplo, no caso do MikroTik, uma antena de radiotransmissão outdoor. Então eu faço um link ponto a ponto. E do lado da UbiKit, eu tenho aqui, por exemplo, um rádio embarcado com duas antenas, dois rádios também, que podem fazer a mesma coisa com outro sistema operacional. Só que no caso da UbiKit, a gente tem a seguinte concepção. O sistema operacional que trabalha dentro de um roteador é diferente do sistema operacional que trabalha no radiotransmissor, que é diferente do sistema operacional que trabalha com um dispositivo móvel, que é um Wi-Fi, no caso conhecido também como redes móveis. A GPON, né, é outro sistema operacional que também faz o transporte em Layer 2. Então você percebe que a gente tem as mesmas aplicações com hardwares distintos, porém com sistemas operacionais distintos. Então eu tenho aqui no caso da UbiKit, sistema operacional que transforma o hardware naquela aplicação, e no caso do MikroTik, ele vai fazer a mesma coisa, só que com o mesmo sistema operacional. Então aí a gente já começa a distinguir algumas diferenças entre um e outro. Legal. Aqui a gente vai ver o seguinte, uma tela de um ambiente gráfico do MikroTik. Então eu tenho uma tela lá com o inbox, onde eu tenho funções diversas, entre gerenciar interfaces, né, verificar o tráfego de uma interface, dessa interface de rede em específico, né, seja uma SFP Plus, fibra ótica, uma interface Wi-Fi, uma interface Ethernet, então depende muito da aplicação. Então o sistema operacional trata isso de uma forma um pouquinho diferenciada. Legal. Aqui a gente tem uma tela em detalhes de um equipamento que é um radiotransmissor, onde eu posso criar configurações de modulação, de data rate, voltado aos padrões de MCS. São controles. Do lado direito, nós temos uma configuração ajustada para o protocolo TDMA. Então você percebe que com o MikroTik a gente tem uma gestão um pouco diferente. E aqui a gente fala de aplicações, tempos, intervalos, QoS e várias métricas que a gente pode utilizar no sistema operacional para transformar aquele hardware a partir daquele protocolo utilizado. Aqui embaixo a gente tem prioridade, cadeias, antenas. Então são formas diferentes. Isso é MikroTik. Uma outra tela também gráfica do MikroTik, só que da linha Edge Router. É um cara que é um roteador, é um sistema operacional para transformar o equipamento simplesmente com funções de roteador. E esse cara tem a responsabilidade de tratar os pacotes Ethernet, protocolos de roteamento, como o SPF, por exemplo, o BGP e assim por diante. Ou um Firewall, um Stateful, no caso, enfim. Aqui nós temos uma outra interface gráfica também da UbiKit, onde eu tenho uma gestão do Unify OS, falando de switches, interfaces, como interface gráfica web, como interface de um aplicativo que pode ser instalado no seu celular, e assim a gente tem as tratativas. Ou seja, nós temos três aplicações distintas entre produtos que podem ser do mesmo fabricante com sistemas operacionais diferentes, ou, no caso da MikroTik, que não é um sistema operacional diferente, mas tem funções dentro do mesmo sistema operacional que fazem a mesma coisa, no caso da UbiKit. Aqui, por exemplo, são hardwares, né, equipamentos de Wi-Fi indoor, da linha de Wi-Fi 6, perdão, da versão 6 do Wi-Fi, onde nós temos características específicas, né, com interfaces de 1 GB, 2 GB, enfim, e onde cada um deles tem uma capacidade de throughput diferente um do outro. E essas capacidades podem ser tratadas dentro do sistema operacional. Legal. Uma outra tela da controladora do Wi-Fi, por exemplo, da UbiKit. Então, UbiKit, né? Vamos deixar a pronúncia de lado. Então eu tenho uma interface gráfica muito amigável, muito bonitinha, toda cheia de gráficos que são mais bonitos de ser vistos, mais fáceis de serem interpretados, porém tem algumas limitações. Então nós vamos ver aí algumas questões. Aqui é uma interface da própria MikroTik de uma controladora. Então olha só, voltando aqui, isso aqui é uma controladora UbiKit, isso aqui é uma controladora MikroTik. A diferença é grande. Por quê? Porque a MikroTik trabalha com um foco, o UbiKit trabalha com outro. As duas empresas fazem funções muito parecidas com os recursos do padrão Wi-Fi.
Então, no caso da controladora MikroTik, a gente tem alguns elementos com tratativas aí de aplicações diversas. Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa conclusão. Então, o melhor é quais são os levantamentos que a gente tem que fazer conclusivos, né, para entender qual é o melhor fabricante. Primeiro, a gente tem que conhecer uma arquitetura de redes TCP/IP antes de falar qual é o melhor. Em segundo lugar, conhecer os detalhes do fabricante especificamente, conhecer os detalhes da MikroTik, conhecer os detalhes da Ubiquiti, e com isso a gente também precisa conhecer o produto, cada modelo de equipamento, ou pelo menos a linha do equipamento daquele fabricante. Com isso, a gente consegue desenvolver o quê? Um projeto. Ou seja, o projeto ele só vai fluir quando nós tivermos o conhecimento dos dois sistemas operacionais, para tomar uma decisão coerente. De nada resolve a gente tomar uma decisão baseada em informações terceiras. Ou alguém comentou que o equipamento é muito bom, ou o contrário, alguém comentou que o equipamento é muito ruim. Aqui segue uma conclusão bem interessante para você refletir. Qual é o melhor equipamento entre os dois? Os dois são bons. Cada um cabe em um projeto distinto. Tem pessoas que falam muito bem de um, outras falam muito bem de outro, algumas falam muito mal de um, outras falam muito mal também de outro, do MikroTik ou do Ubiquiti, enfim. As pessoas elas têm opiniões diversas e essas opiniões elas podem, obviamente, atrapalhar, de repente, ou influenciar alguém que está em cima do muro, não tem uma decisão formada, não tem uma opinião formada sobre qual produto tomar. Então, a melhor opção é você conhecer, se você quer decidir entre os dois, conhecer dos dois para você formar a sua opinião e ver qual é que cabe na sua aplicação. A gente, particularmente, utiliza os dois fabricantes. Tem situações que cabem melhor o MikroTik, tem situações que cabem melhor o Ubiquiti. Então, cada um dos equipamentos, cada um dos sistemas operacionais vão ter aplicações em clientes de forma distinta. Mas a questão não é melhor um ou melhor outro. Então, para a sua necessidade, pode ser melhor o Ubiquiti. Para outra necessidade de outra pessoa, pode ser melhor MikroTik. Então, em detalhes, uma característica muito interessante é o Ubiquiti tem uma característica muito amigável, uma interface muito interessante, muito atrativa, de forma mais simples, mas tem algumas limitações. MikroTik aumenta o grau de complexidade da manipulação do sistema operacional, ou seja, ele é um pouco mais complexo de mexer, mas ele te permite entrar em níveis um pouco mais avançados. Então você fica com duas opções interessantes que você pode utilizar em alguns casos. Hoje mesmo, eu acabei orientando um cliente a utilizar o Ubiquiti em uma aplicação, porque para ele ia gerenciar, ele ia administrar, então ele precisa de algo um pouco mais simples, mais rápido e mais objetivo. Então o Ubiquiti cabia. Isso significa que o Ubiquiti é mais fácil de mexer e mais rápido? Em alguns casos sim, em outros não. Tem situações que a gente entra no Ubiquiti e faz a configuração em nível avançado somente pela linha de comando. Então tem aplicações para todos os gostos. Então fica aqui a dica que você pode seguir essa orientação, seguir esse conceito, entender todos esses argumentos que eu acabei de falar, para que você possa tomar a decisão e entender qual é a melhor decisão a tomar do fabricante, um ou outro. Isso é importante a gente ressaltar. Aprenda sobre os dois, tenha domínio sobre os dois, assim você vai ter uma aplicação mais objetiva para a sua necessidade. Se precisar de nós, estamos aqui à disposição. Espero encontrá-los em um de nossos treinamentos. Até lá!